No vídeo de hoje estaremos apresentando o tema aminoácidos e proteínas. As proteínas apresentam 4 estruturas a saber: estrutura primária, que significa a sequência de aminoácidos; estrutura secundária, conforme os aminoácidos vão se apresentando na forma de uma hélice; a estrutura terciária, quando há um enovelamento dessa estrutura até a estrutura quaternária. As proteínas têm várias funções nas células. Elas funcionam como tem função estrutural e dinâmica, conforme os anticorpos ou as proteínas de transporte de oxigênio, como a hemoglobina, por exemplo. As proteínas são substâncias formadas por um conjunto de aminoácidos ligados entre si através das ligações peptídicas. Os aminoácidos são moléculas formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, em que são encontradas um grupo amina e um grupo carboxila. Existem apenas 20 tipos de aminoácidos que se combinam de forma variada para formar as diferentes proteínas. São os aminoácidos essenciais. Chamamos de polipeptídeos uma cadeia longa de aminoácidos. Cada proteína é formada por uma ou mais cadeias polipeptídicas. Podemos classificar as proteínas em 2 tipos principais: as fibrosas e as globulares. Nas proteínas fibrosas, as cadeias polipeptídicas estão enroladas entre si como se fosse uma corda. Como exemplo, pode citar a queratina, proteína presente nas unhas e cabelos. Nas proteínas globulares, as cadeias polipeptídicas dobram-se em uma forma mais ou menos esférica, como, por exemplo, aos anticorpos e às enzimas. Em face da complexa estrutura molecular de uma proteína, podemos classificá-la de acordo com seu nível de organização. Dizemos que a estrutura primária de uma proteína é o tipo de aminoácido e sua sequência em uma cadeia polipeptídica. Chamamos de estrutura secundária quando a proteína se enrola normalmente em forma de hélice. Já a estrutura terciária é aquela em que as proteínas começam a se dobrar, formando as proteínas globulares. Por fim, teremos a estrutura quaternária, em que as proteínas que possuem 2 ou mais cadeias polipeptídicas estão organizadas e entrelaçadas em estrutura terciária. As proteínas são substâncias que exercem as mais diversas funções no organismo, participando inclusive da composição das células. Não existe nenhum processo biológico em que uma proteína não esteja envolvida. Dentre as funções atribuídas às proteínas, podemos citar: atuam como enzimas. Essas proteínas são capazes de acelerar uma determinada reação química, como, por exemplo, de enzimas pode citar a amilase salivar, que atua na quebra de amido, e a lactase, que atua na quebra da lactose. Contração muscular. A contração muscular só ocorre graças à ação de 2 proteínas, a miosina e a actina. Hormônios atuam nas mais diversas funções do organismo. Em sua grande maioria são compostos por proteínas, exemplo, insulina. Anticorpos, proteínas que atuam na defesa do nosso corpo. Coagulação, a fibrina, uma proteína, forma uma rede que impede a passagem de sangue. Transporte de oxigênio, a hemoglobina é uma proteína responsável pelo transporte de oxigênio. As estruturas das proteínas podem ser primária, principal, secundárias, terciárias ou quaternárias, que resultam de ligação entre moléculas ou em partes de moléculas. As proteínas são macromoléculas formadas pela união sucessiva de aminoácidos, que são compostos originados da ligação peptídica entre um grupo amino e um grupo carboxila. Veja um exemplo. A cadeia principal da proteína, formada pela ligação dos aminoácidos, e o que mostra a sequência em que eles aparecem, chamada estrutura primária da
proteína. No entanto, uma mesma proteína pode adquirir também estruturas secundárias, terciárias e até quaternárias. Isso ocorre como resultado de interações intermoleculares entre partes de uma mesma proteína ou entre várias cadeias de proteínas. A estrutura secundária geralmente é resultante das ligações de hidrogênio que ocorrem entre o hidrogênio do grupo NH e o oxigênio do grupo CO. Assim formam estruturas como a demonstrada a seguir, que são parecidas com uma mola. Um exemplo ocorre com a queratina do nosso cabelo ou com folhas de papel dobradas. Esse tipo ocorre com a fibroína da teia de aranha. Veja a seguir a estrutura secundária do colágeno. As interações que resultaram em uma estrutura em forma de espiral são de ligações de hidrogênio. Seria oxigênio, carbono, nitrogênio, cadeia lateral de aminoácido, hidrogênio. Estrutura terciária. Quando a estrutura primária da proteína dobra sobre si mesma, elas dão origem a uma disposição espacial denominada de estrutura terciária. Ela ocorre geralmente como resultado de ligações de enxofre conhecidas como pontes de disulfetos, mas podem ocorrer outras ligações espaciais também, como as realizadas por átomos de metais. Estrutura terciária da mioglobina. Estrutura quaternária. Já a estrutura quaternária é a união de várias estruturas terciárias que assumem formas espaciais bem definidas. Veja o modelo da estrutura quaternária da hemoglobina humana. A proteína dos glóbulos vermelhos que transporta oxigênio pelo organismo. Essa estrutura é formada por quatro estruturas terciárias. Existem entre elas grupos prostéticos M, formado pelo ferro, como mostrado na ilustração a seguir. Em seguida, vamos assistir um vídeo sobre aminoácidos, polímeros, proteínas. As proteínas são compostos orgânicos vitais encontrados em todos os seres da Terra. As enzimas, por exemplo, são proteínas que comandam o metabolismo celular e fazem a célula ser como ela é. Não existe nenhum processo biológico conhecido que não envolva uma proteína. As proteínas são formadas por aminoácidos, moléculas orgânicas de caráter anfótero, ou seja, capazes de reagir com um comportamento ácido ou básico. Essa propriedade deriva de dois grupos orgânicos presentes na estrutura de um aminoácido. O grupo carboxila, responsável pelo caráter ácido da molécula, e o grupo amina, responsável pelo caráter básico. Daí o nome aminoácido. Todos eles possuem o grupo amina e uma carboxila. Além disso, devem ter ao menos 2 carbonos em sua estrutura e podem ter diferentes grupos radicais ligados ao carbono alfa, que é aquele que se liga aos grupos funcionais. Os grupos radicais, também conhecidos como cadeias laterais, são os que diferenciam os aminoácidos. Existem 20 tipos de radicais que podem se ligar ao carbono alfa de um aminoácido. Por isso, existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Proteínas são polímeros de aminoácidos. As unidades de um polímero são chamadas de monômero. Nessa série de vídeos, os monômeros serão representados como uma esfera. Cada aminoácido corresponde a um monômero. Entre dois aminoácidos pode ocorrer uma reação de condensação entre o carbono do grupo carboxílico e o nitrogênio do grupo amino. Para que isso aconteça, é necessário que ocorra uma desidratação, ou seja, a liberação de uma molécula de água. Após a desidratação, os aminoácidos ficam com átomos com valência livre. Quando a valência livre do carbono de um aminoácido encontra a valência livre no nitrogênio de outro aminoácido, ocorre uma ligação covalente entre eles, denominada ligação peptídica. A reação entre dois ou mais aminoácidos dá origem a uma molécula chamada peptídeo. Nesse caso específico, um dipeptídeo. Um novo grupo orgânico também surge na molécula formada como resultado da reação, o grupo amida. A fusão de dois monômeros, como os aminoácidos, resulta em um dímero. Assim,
Vários aminoácidos podem ser ligados em uma cadeia cada vez maior, aumentando o nível de complexidade da molécula. Os tipos de aminoácidos e a sequência em que eles são encadeados determinam as características de uma proteína. Essa sequência é determinada pelo DNA através do código genético, como veremos em um vídeo posterior. Este é o primeiro vídeo de uma série sobre a síntese proteica. Então, amigos, espero que tenham gostado. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal.